Ok, então vamos lá para o nosso cronograma, né? As aulas, eu entreguei o cronograma aos pais de vocês dia 5/10, mas lembram que o mês ele inicia dia 1º. Então, tem algumas atividades simplesinhas. Eu reduzi o cronograma para não ficar pesado para vocês a atividade, porque afinal de contas, esse é o mês de vocês, né? E a professora também quer que vocês descansem. E eu sei também que os paizinhos de vocês estão um pouco cansados, porque é umas atividades um pouco bem pesadas, né? Mas ano que vem vai ser mais pesado, então a gente não pode relaxar. Então, a atividade que eu vou apresentar agora para vocês é de matemática, tá? Essa atividade do dia 2/10, ela tá junto com a do 5/10. É espaço e forma, tá? E é do livro do PAP. Começa na página 55 e vai até a 57, tá? Eu vou explicar para vocês essas tarefinhas. Então, eu peguei o livro do PAP aqui de matemática, tá bom? Fui lá para a página 55 e aqui tem um quadro, né? Um espaço que ele é totalmente quadriculado. E ele trabalha espaço e forma. A primeira coisa que você vai colocar é aqui, a data, dia 5/10 de 2020. Só que essa primeira atividade aqui do 55, ele tá listado lá no dia 2. Aqui tá dia 2. Ixi, a ponta do meu lápis tá até quebrada. Deixa a professora pegar um outro lápis aqui. Tá no dia 2. E a atividade do dia 56 e 57 vai ser o dia 5, tá bom? Dia 5/10. Esse mês é o meu mês, é o mês do Elton, que ele me falou também, que faz aniversário nesse mês, né? É o mês das crianças, eu adoro o mês das crianças, pena que eu não tô junto com vocês nesse mês, senão a gente ia se divertir bastante. A professora vai passar as orientações. Presta atenção. Espaço e forma a gente vai trabalhar, tá? Nós vamos trabalhar aqui a movimentação, um deslocamento de um objeto a partir das orientações que são passadas. Então, quem é o objeto que vai se locomover? Essa garotinha que está numa bike, né? Então, ele fala a orientação. Letra A. Inicie na posição da seta. Então, aqui tá a setinha, quer dizer que você vai iniciar aqui, né? Aí ele diz assim, siga 5 casas para cima. Aí você vai, 1, 2, 3, 4, 5. Depois, para a sua direita, siga até a letra F. Aí você vai, qual é a direita? Esse lado aqui, né? Que a professora tá segurando, a professora é direita, ela tá segurando o lápis com a mão direita. Aí você vai seguir até a letra F. Então, você vai seguir. Onde estão as letras, professora? Aqui em cima. Então, eu vou ver onde está o F, vou seguir até a letra F. Então, até aqui. Ah, professora, eu vou fazer igual como você está fazendo, assim, de lápis? Claro que não. Você vai colorir esses quadradinhos. Porque eu quero que fique assim, ó, colorido, tá? O caminho correto, eu não vou mostrar o caminho correto, claro, direitinho como ficou, para que você siga as orientações e saiba se locomover até chegar no final, tá bom? Então, valendo aqui, vai fazendo conforme ele está dizendo. Pintando Agora tem cuidado, porque se você pintar errado, já era, não tem como apagar. Então, faça primeiro como a professora está fazendo, de lápis, tá? Faça todo o percurso, valendo aqui depois da letra F. Agora suba 3 casas, aí sobe 3 casas. Vá fazendo primeiro de lápis e depois só você vai colorir, tá bom? Que aí não tem erro, né? Não tem como errar. Depois nós vamos para cá, para a página 56, né? Que já é a atividade do dia 5/6. Diz assim: observe as ruas traçadas no mapa. Depois, complete as frases usando as palavras paralela ou concorrente. Ou seja, as palavras que você vai usar aqui é paralela
ou concorrente. No livro de vocês de matemática, está bem explicado o que é paralelo e o que é concorrente. Só que se eu tivesse na sala com vocês, a gente ia fazer simulações, né, entre as mesas, tudo direitinho para que vocês compreendessem. Como nós não temos isso, o que a professora fez? Ela colocou uma observação aqui, ó. Ela explicou que as linhas paralelas são as retas, aqui, ó, que nunca se encontram, por mais que se prolonguem, por mais que elas fiquem grandes, elas nunca se encontram, tá? Elas são paralelas, elas vão ao lado uma da outra, mas elas não se encontram, não se juntam jamais. Já as linhas concorrentes, elas são as retas que se intercapitam em um ponto, ou seja, elas vão se encontrar em algum ponto, tá? Elas vão se entrelaçar, passar uma pela outra. É igual quando você chega na esquina de uma rua. Você percebe que uma rua, ela cruza com uma avenida, né? Foi isso que ele quis simular aqui. Ele colocou, né, uma planta, né, destacando algumas ruas e avenidas, e ele está querendo que você complete aqui com a palavra paralelo ou concorrente. Então, você sabe, se a linha ela tá nessa direção e a outra tá nessa direção também, elas são paralelas porque elas não correm o risco de se encontrar, se elas estiverem na mesma direção, tá? Agora, se, por exemplo, eu venho pela Avenida das Estrelas, né? E o Andrei vem aqui pela Rua da Alegria, eu com o Andrei podemos nos encontrar bem aqui, ó. Eu venho aqui pela Rua das Estrelas e o Andrei vem aqui pela Rua da Alegria. E a gente pode se encontrar bem aqui no meio. Então, isso aqui não é mais linha paralela, é uma linha concorrente. Porque a gente entrou, a gente se interceptou em um ponto, tá certo? Então, aqui você vai ler. A Rua da Alegria é tracinho com a Avenida das Estrelas. Então, ele está dizendo a Rua da Alegria com a Avenida das Estrelas, elas são paralelas ou são concorrentes? Aí você vai escrever aqui, tá? Lembrando sempre que concorrente não se encontra e paralela se encontra. Elas formam um ponto, tá? É bem fácil. Alguns alunos já mandaram para mim, eu ainda não corrigi, porque eu pedi, inclusive, que tivesse um pouquinho de paciência, porque eu preciso tirar uns dias, assim, um horário para descanso, mas eu trabalhei hoje a tarde todinha e só agora deu para mim gravar, tá? Aqui diz assim, escreva os nomes das figuras planas, tá? Então, a figura plana é aquela figura que ela só tem, como é que eu posso dizer para vocês, um lado, tá? É como se fosse essa página aqui, tá? Ela não tem outros lados, ela tem um lado que é só o que forma ela, tá? Ela não tem volume. Por exemplo, se eu pegar um livro aqui, só um minutinho. Quando eu pego um livro, olha só, ele tem volume, olha. Ele tem esse espaço aqui. Ele tem esse espaço aqui, é igual a pasta de dente, né? A pasta de dente não, a caixinha da pasta de dente. Ela tem o formato de um paralelepípedo. Por quê? Porque ela é formada por vários lados, né? Que é capaz por 6 lados, sendo 4 retangular e 2 quadrado. Então, esse livro aqui, ele não seria paralelo, mas se eu pegasse, não seria uma figura plana, mas se eu pegasse, por exemplo, só essa folha aqui, ela é plana, porque ela não tem volume, olha, tá? Então, todas essas imagens que vocês estão vendo aqui são figuras planas. Aí, lá no livro tá bem extenso, o que eu fiz? Eu mandei para vocês esse anexo aqui, deixa eu virar a câmera. Esse anexo, ele tá os nomes das figuras
Tá aqui, ó. As figuras planas com 3 ou mais lados são chamados polígonos, tá? Então, aqui eu tenho várias imagens de figuras planas. Você pode até recortar essas figuras e colar aqui embaixo, se você quiser, não é obrigado. Você vai olhar para cá e escrever o nome das figuras planas que tem aqui. Depois você vai desenhar uma figura de 3 lados do mesmo tamanho e vai me dizer o nome dela, tá? Preste atenção, uma figura de 3 lados do mesmo tamanho. E depois uma figura de 4 lados do mesmo tamanho. Então, use uma régua para que a atividade seja bem feita. Olha só a garotinha aqui lembrando, use a régua. Claro, se você vai fazer uma figura e ela precisa ter o mesmo tamanho, você precisa usar régua, algo para medir, tá? Então, boa sorte, atividade tranquilíssima para ser executada. Quando você executa essas 2 páginas, essas 3 atividades, você já tira do seu cronograma a atividade de matemática do dia 2 e do dia 5, tá bom? Boa sorte, bom trabalho, beijos, tchau!